aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez. De tudo que foi feito, nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio para dar testemunho da luz, daquele que era a verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho, a palavra aqui proclamada. Pode aplaudir com mais força, com mais alegria. É a palavra que se fez carne que hoje nós celebramos no Natal do Senhor. Pode se sentar um momentinho, por gentileza. Meus queridos irmãos e irmãs, que dia feliz para nós lemos aqui no Evangelho. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Esse Evangelho é conhecido como prólogo de São João, não é? E para acrescentar à beleza desse Evangelho, eu quero começar essa homilia trazendo algumas importantes palavras de uma grande homilia de Natal feita por São Leão Magno, Papa, no século V, no qual ele fala com muita maestria daquilo que a gente celebra hoje. Sermo in nativitate Domini é o nome dessa homilia. Hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador, de São Leão Magno. Alegremo-nos, não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor Salvador, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o justo, porque se aproxima da vitória. Rejubile o pecador, porque lhe é oferecido perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Vamos aplaudir essas palavras de São Leão Magno. Pode aplaudir com força, eu sei que é de manhã, é difícil. Todos nós estamos acordando, inclusive, né, o próprio padre de manhã um pouco lento, mas veja bem, que dia feliz para nós. Que dia feliz, como disse São Leão Magno. Nós participamos dessa alegria. Olha, não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Eu falava aqui ontem na homilia que às vezes no Natal é um dia de reminiscências, não é?
é um dia de lembranças, às vezes de nostalgia. A gente se lembra do filho que está longe, da viuvez, você que perdeu seu marido ou sua esposa, se lembra da pessoa que a gente perdeu, das condições que foram adversas, mas, como disse São Leão Magno, não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida, que nasce a alegria, no dia em que, como disse São João no Evangelho, o verbo de Deus, a palavra de Deus se faz carne e vem morar no meio de nós. Que dia feliz, que alegria precisa ser a nossa, queridos irmãos e irmãs. E mais uma vez eu digo, a nossa alegria não depende só daquilo que a gente vê, das condições externas, mas é uma alegria que brota da certeza de que Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode impedir a ação, o amor, o poder de Deus. Mas uma coisa me chama a atenção, que você viu, se você pegar outras missas, como a da vigília de ontem à noite, ou de outros momentos na solenidade do Natal, você vai ver Lucas narrando o nascimento de Jesus, a forma como aconteceu, né? Hoje aqui João está dizendo, a palavra se fez carne, habitou entre nós, a palavra que estava junto de Deus, que veio a iluminar, ser luz para os que andavam nas trevas, etc. Mas o Lucas narra como foi o nascimento de Jesus. Na época que Quirino era governador na Síria, não é? César Augusto convocou o recenseamento. Então eles que moravam lá no norte, em Nazaré, tiveram que ir às pressas naquela época, era tudo muito cruel, né? Para Belém, que era a cidade de Davi, a cidade dos descendentes de José, para fazer esse recenseamento, que o governador queria saber quantos homens aptos à guerra tinha, quantas pessoas moravam ali. E chegaram lá, Maria estava perto de completar os seus dias, né, de dar à luz. Hoje a gente olha muito romanticamente, a gente vê o presépio e contempla, e precisamos contemplar mesmo, né, com fé. Mas se você for analisar, né, eu tenho uma irmã que teve filho há pouco tempo, tenho um sobrinho de 2 anos e meio. Você sabe como uma mulher fica sensível durante a gravidez, né? Você sabe dos cuidados que uma gravidez requer. Mas eles chegaram lá, não tinha um hotel para eles ficarem. Se hospedaram no estábulo, na estrebaria, no meio dos animais, com sujeira dos... Talvez ali, naquela época, as condições sanitárias de higiene eram outras, né? Chegaram ali no meio dos animais, talvez existia ali, desculpa o termo, as fezes dos animais no lugar, o cheiro, e ela teve que dar à luz ali, sem nenhum cuidado, né? E toda a história humana estava acontecendo. O Império Romano foi um dos mais cruéis que já existiram nos seus meios de execução, né? A crucifixão, tanta coisa, cobrando impostos altíssimos. A história do mundo, isso que eu acho bonito, a história continua acontecendo, os impérios continuaram acontecendo, só que Deus começou a escrever uma nova história com o nascimento de Jesus. O mundo não parou, as injustiças do Império Romano não pararam, as pestes, as doenças não deixaram de acontecer, mas uma nova história começou a ser escrita com o nascimento de Jesus. E a gente participa dessa história que foi escrita pela mão de Deus, através da encarnação do verbo, quando a gente assume a lógica de Jesus, quando a gente vive na graça de Deus, quando a gente vive como Jesus nos ensina. Sabe, a gente precisa entrar na história da salvação, porque a história da salvação já entrou no mundo. Mas muitas pessoas que estão no mundo não entram na história da salvação. Como o Evangelho disse, olha, a luz brilha no meio das trevas, a luz veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram, essa luz que é o verbo encarnado, não é? Apesar de toda a precariedade, da humildade ali do nascimento de Jesus, uma nova história começou a ser feita, escrita. O mundo não parou, o mundo não vai parar. Os poderosos, os grandes, os políticos, muitas vezes estão ainda lutando pelo poder, mas todas as vezes que nós assumimos a lógica da humildade, do esvaziamento de nós mesmos, a lógica das virtudes, nós estamos entrando nessa história da salvação. Mas, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo pessoas de fé, se nós assumimos a lógica do orgulho, da busca pelo poder, da não virtude, né? Da mágoa, a gente está se excluindo da história da salvação. É interessante que Deus sempre escolheu salvar o ser humano e fazer grandes coisas através de meios humildes, através de circunstâncias humildes e simples. Por exemplo, eu me recordo quando eu descobri minha vocação, várias pessoas fizeram o retiro comigo, o primeiro retiro, mas muitos daqueles que fizeram escolheram sair
da história da salvação que tinha começado na vida deles. Claro que começa no batismo, a gente sabe, né? Mas assim, esse despertar da fé, nós éramos jovens, né? Jovenzinhos. E com a graça de Deus eu escolhi continuar, né? E estou aqui até hoje como sacerdote. Mas a gente tem que sempre querer participar dessa história humilde de Jesus, de Deus. Todas as vezes que a gente se despoja e segue esse exemplo de humildade de Jesus, se despojando do orgulho, da vaidade, da prepotência, da mágoa. Hoje é um dia de perdoar. Hoje é um dia de recomeçar a vida de fé. Hoje é um dia de retomar a vida de oração. Hoje é um dia de retomar o que foi deixado para trás. Todas as vezes que a gente retoma, a gente entra na lógica da salvação que Jesus veio inaugurar no tempo, a gente está fazendo parte dessa história de salvação. E mais uma vez eu digo, o mundo continua acontecendo. Talvez até pessoas que você conhece, que são parentes, que são próximos, continuam vivendo como se Jesus não tivesse nascido. Isso que é duro, não é? É o que o Evangelho está dizendo. A luz veio, mas muitos que eram para acolher aquela luz simplesmente fazem como que se a luz não existisse. Muitos continuam vivendo como se Jesus não nasceu, não tivesse nascido. Muitos passaram essa noite, ao invés de rezar, de ir à missa, enchendo a cara. E estão bebendo talvez até agora, ou acordaram com uma ressaca. Sabe? Por quê? Porque a alegria da pessoa não está em Jesus, na salvação que Deus veio trazer, mas está somente naquilo que dá um prazer carnal, né? Claro, a pessoa tomar um vinho, se sabe tomar, que tome. Mas tem gente que tipo assim, isso é o sentido da vida da pessoa. É beber, é festa, não celebra a salvação, não está na luz. Só que Jesus nasceu. E no final da homilia de São Leão Magno, ele diz uma coisa: toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, e já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes, por um comportamento indigno de tua condição. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para o reino de Deus, através do batismo, né? Lembra-te, ó cristão, da tua dignidade, disse São Leão Magno lá no século V, na sua grande homilia de Natal. Da nossa dignidade, pelo batismo, nós fomos feitos participantes dessa história. Nós fomos inseridos no cerne dessa luz, pelo nosso batismo. Mas a gente se exclui quando a gente sai da lógica da humildade. Como eu disse, você vai olhar para o lado e ver a pandemia acontecendo, e ver muitas vezes líderes sendo corruptos, e ver pessoas dentro da igreja lutando por poder, por cargo, fora da igreja, e ver patrões desonestos explorando os seus funcionários. Isso sempre aconteceu. Só que paralelo a isso, existe uma outra história sendo escrita. Uma outra história. E é dessa que eu e você temos que fazer parte. Assumindo a luz de Jesus, vivendo na verdade, no amor, na caridade e sobretudo na humildade. A virtude que vence o diabo é a humildade. Os humildes serão exaltados. Nós te agradecemos, Senhor, por essa solenidade tão bendita. Pedimos, Jesus, que a tua graça, que a tua luz nos envolva nesse dia. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo agora, nos dando a compreensão íntima e profunda, pessoal dessa palavra, da reflexão que aqui foi proposta. Vem, Espírito Santo, ilumina as nossas consciências, nos faz compreender com profundidade o que aqui ouvimos. Enche o nosso coração da alegria do Natal, Espírito Santo. Liberta-nos de toda tristeza, melancolia, lembranças negativas. Faça-nos estar na luz. Fortalece em nós o desejo de céu, de santidade, Espírito Santo. Nós queremos assumir a nossa dignidade de membros dessa história de salvação. Nós queremos viver na humildade, no despojamento, no esvaziamento. Vem, Senhor, ilumina-nos com a tua luz, encha-nos com o teu Espírito, com a alegria do teu Natal, que não sobre nenhuma treva, nenhuma escuridão, nenhuma tristeza dentro de nós nesse dia. Jesus